A nossa relação com os vilões é meio complexa. Nós sempre ficamos naquela linha tênue entre amá-los e odiá-los. Mas, pela lógica, o sentimento deveria ser um só. Então, por que nós temos esses sentimentos tão controversos em relação a vilões como Scar, Hades e, especificamente no meu caso, Mamãe Gothel? Este dia chegaria, eu já sabia. E não é que a gente deseje que eles vençam, nem que eles prejudiquem de fato os heróis das histórias. Mas há algo neles que nos atrai, que faz com que queiramos que eles apareçam nas cenas das animações. E são vários os motivos que nos fazem amar esses personagens odiáveis. E hoje a gente vai ver todos esses motivos. Oi pessoal, meu nome é Darlene e hoje você já sabe, tem coisa boa por aqui. Se você é fã de animação, cultura pop, tudo que envolve esse mundo, esse é o seu canal. Então se inscreva se você é novo por aqui e já vai deixando o seu like, porque eu garanto, o vídeo de hoje vai ser muito legal. Um vilão bem feito precisa ser complexo e a sua história pregressa precisa trazer camadas para a sua personalidade. Pode ser um trauma ou uma desavença nunca resolvida, e isso faz com que o vilão tenha algumas nuances que são interessantes para nós. E não só isso, eles acabam sendo mais interessantes do que os próprios mocinhos, que são personagens que necessariamente são unidimensionais. Para o mocinho, sobretudo numa animação, a moral e a honra são incontestáveis. E é por isso que eles não conseguem nos surpreender, porque eles têm os limites das suas ações muito bem definidos, eles têm um norte de comportamento. Já os vilões não. Eu já passei por essa situação e acho que todo espectador já passou também, de ver um mocinho sofrendo pão que o diabo amassou, comendo, né, o pão que o diabo amassou, e quando ele consegue se reerguer e dar revanche, ele não vai até o final. Ou ele recua, ou ele decide perdoar, dar uma chance. No momento ápice, ele dá pra trás. Eu me lembro especificamente a última vez que eu passei essa raiva. Na série Paradise, se eu não me engano, eu assisti no Disney Plus, ela tá disponível lá. Ela só tem uma temporada, ela é bem recente, já confirmou a nova temporada, então eu recomendo muito que você assista. Mas o que eu vou falar agora tem spoiler. Então se você ainda não assistiu essa série, quer assistir, se você não gosta de spoiler, pula para essa minutagem aqui, porque eu já vou ter parado de falar sobre esse exemplo. Nessa série, o mocinho come o pão que o diabo amassou. As pessoas traem ele, as pessoas que ele acha que pode confiar, não pode confiar. Ele passa por umas experiências assim absurdas, seus filhos correm perigo e ele consegue ali dar a volta por cima, começar a revanche. Ele é de fato uma pessoa muito bem preparada, ele é o segurança do presidente, o homem de confiança do presidente, então ele foi treinado para ser uma pessoa que pensa rápido, que tem respostas rápidas e que é fria. E quando ele tá lá prestes a dar um tiro na cara da vilã dessa série, que é o que a gente mais quer que ele faça, ele dá um tiro ali na perna dela para dar aquele susto. De fato, essa parte é meio surpreendente, porque a gente não imagina que o mocinho vai fazer isso. Mas ela solta que sabe onde tá a esposa desse cara, que ele pensou que tinha morrido, mas não tinha morrido. E ela mostra para ele que sabe, e ele recua. Ele não faz mais nada para ela, e ela começa a de novo ditar o jogo, o que não faz o menor sentido. Era só ele dar um tiro na outra perna e ela tinha que falar, se ela não desse, ele tinha que dar um tiro na mão dela. Essa personagem, ela é mãe, ela tem uma filha, então é claro que ela vai fazer de tudo para sobreviver. Ela ia entregar para ele, é óbvio, a série deixa claro que ela ia entregar para ele a informação que ele queria se ele maltratasse ela. Mas ele é um mocinho honrado, então ele não pode fazer isso. Há outros exemplos, até mesmo no mundo das animações, que mostram isso. O final do Scar, por exemplo, que o Simba vai lá, se vinga de tudo que aconteceu com ele, com o Scar, mas não é ele que dá o golpe final. Eles brigam, o Scar tenta ludibriar ele, o Simba ainda pensa em não fazer mal ao Scar, porque ele é um mocinho, é isso que ele vai fazer, ele não vai fazer mal ao Scar. Aí o Scar tenta dar uma de esperto,
se dá mal, mas quem acaba com Scar são as hienas, que são outras vilãs. Não iria matar seu próprio tio, Não, Scar. Eu não sou igual a você. Outra característica muito marcante de um vilão é a sua inteligência. Ao contrário da força bruta dos heróis, o vilão não necessariamente ganha pelo soco, mas consegue arquitetar situações que lhe sejam favoráveis. E eu vou voltar no exemplo clássico aqui da história, que é o Scar. Ele não tem a menor condição de ganhar do Mufasa numa luta corporal, então ele faz com que tudo aconteça, ele planeja, ele faz aliados, ele manipula situações, manipula personagens ao seu favor e ele consegue o que ele quer no final das contas. Essa, inclusive, é uma linha tênue que separa, para nós, espectadores, um vilão de um criminoso. A inteligência. É claro que pensando aqui todos os vilões são criminosos, mas a nossa concepção, a concepção que nós temos dos vilões nem sempre é essa, e a gente vai entender aqui juntos. Um vilão, ele tem um perfil mais sofisticado, mais altivo. Já um criminoso, ele coloca a mão na massa. É mais bruto e muitas vezes não age com frieza. O criminoso, ele deixa a emoção tomar conta e toma muitas decisões na base da raiva. Essa, inclusive, é algumas atitudes que a gente consegue perceber no final de vida ali do vilão, quando ele percebe que nada mais vai dar certo. Aí ele meio que se desespera e a gente tem esses momentos que parece que o vilão tá beirando a loucura, mas ele na verdade tá dando lugar à emoção, algo que ele reprimiu durante toda a sua história. Mas isso também ocorre para que a gente tenha a sensação de que ele tá destruído, porque a sua autoconfiança e soberba são deixadas de lado, então ele começa a apelar. E dentro da inteligência a gente consegue obter também mais uma característica muito típica dos vilões, que é a sofisticação. Um bom vilão nos atrai tanto fisicamente quanto pela sua personalidade. E mais uma vez eu falo aqui, não é que a gente queira que ele vença, mas gostamos quando ele aparece. Afinal, é ele que coloca ritmo na história, é ele que traz os obstáculos para o herói ter que vencer. Um vilão geralmente olha por cima, se veste bem, é refinado e muitas vezes até ouve música clássica, características que vão trazendo para nós essa imagem de um vilão inteligente, sofisticado. Muitas vezes ele é um intelectual e algumas histórias de aventura podem trazer o vilão como uma figura poderosa e até milenar. Alguns exemplos são a Rainha Má, que é um ser extremamente poderoso e que consegue manipular a magia a seu favor. E Jafar, que tinha um alto cargo no governo que articulava tudo debaixo do nariz do sultão. Outro ponto é o desafio à moralidade. Um vilão geralmente desafia as regras impostas. E não para serem rebeldes e descolados, mas sim para imporem uma nova ordem. Uma que faz sentido para ele, que coloca ele no poder. E muitas vezes nós chegamos a concordar com o conceito que ele traz, mas não com a forma com que ele realiza. Nos filmes de heróis isso acontece corriqueiramente. Um exemplo clássico também é Guerra Infinita. O Thanos traz um conceito que tem sentido, mas a forma com que ele quer realizar é desumana. E isso faz com que ele passe da linha da moralidade. O primeiro filme do Pantera Negra também traz esse mesmo conceito, um vilão que tem uma ideia definida, mas a forma com que ele enfrenta esse problema que ele percebe, e a gente até concorda que esse problema existe, mas a forma com que ele quer enfrentar esse problema que é problemático. Um vilão, ele flerta com as possibilidades e isso faz com que nós, espectadores, comecemos a refletir sobre o que é certo e o que é errado. Eu atualmente estou vendo a saga Planeta dos Macacos, aquela de 2011, né, que começou em 2011. Eu estou no segundo filme. E no segundo filme, um dos macacos se levanta contra o César para destruir os humanos. A gente não quer que ele destrua os humanos, até porque nós somos empáticos aos humanos. E existem muitos humanos nessa história que são bondosos. Porém, o macaco não está errado, porque ele vê que os humanos querem e podem destruir os macacos, e muitos ali têm potencial para isso. Então ele decide eliminar toda a humanidade. E essa é a questão do filme. A gente fica do lado do César
mas a gente entende completamente a visão do vilão. O César, apesar de ser um bom líder e preservar pelo seu povo, ele tem a ética e o respeito à vida como pontos para se guiar, para guiar as suas decisões. E isso faz com que ele seja um personagem mais simples. Nós conseguimos prever as ações que ele vai ter. Já o vilão não. A gente entende que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Outra característica que é muito óbvia, mas que vale muito a gente trazer para essa reflexão, é o lado sombrio do vilão. Até porque a pergunta desse vídeo é por que amamos os vilões? E sim, o lado sombrio dele é algo que nos atrai muito. Todos os personagens que nós gostamos porque algo nele nos atrai. Ele tem algo que nós gostamos. E muitas vezes nós gostamos dos vilões porque eles são vilões. Parece complexo, mas não é. Os vilões muitas vezes dão vazão a sentimentos que nós reprimimos. E quando eles o fazem, nós temos o nosso momento catártico. Nós sabemos que aquilo é errado, então conscientemente nós reprimimos ou ignoramos esse sentimento. Mas o vilão dá lugar a ele. E é por isso que gostamos tanto de vê-lo em tela. É claro que sabemos que todas as atitudes de um vilão são equivocadas e direcionadas por sentimentos contrários à moral humana. Mas quando alguém ultrapassa essa linha na ficção, nós temos a liberdade de gostar. Porque sabemos que aquilo não é verdadeiro, então nós podemos ter o prazer sem a culpa. Podemos ver até onde essa atitude pode levar um personagem. Diante da multifacetada personalidade de um vilão e como ele contrasta com a unilateralidade de um mocinho, atualmente há um esforço para criar um herói que flerta com o certo e o errado. E isso tem dado muito certo. Um case de sucesso atual é a série The Witcher, da Prime Video. É a série mais amada e mais famosa atualmente desse streaming, né? O Witcher não segue a moral imposta e durante todos os episódios ele anda ali entre o certo e o errado. E vez ou outra nós passamos um pano para as atitudes que nós sabemos que são erradas. Porque ele é o mocinho, ele tem o carisma, ele tem o propósito certo. Mas um vilão e um anti-herói são personagens que são mais complexos e densos também. Então conhecê-los e desvendá-los é sempre um grande prazer. E é justamente por isso que atualmente muitos vilões têm perdido a força. Porque parece que há um movimento que quer que um vilão se pareça com um herói, tenha características de um herói. E histórias de origens de vilões, vulgo muitos live actions da Disney, têm trabalhado nesse sentido. E não digo que eles não são interessantes e até despertam a curiosidade do público, mas querendo tornar um vilão mais herói, acaba colocando um personagem tão denso e profundo com motivações honrosas. Isso faz o movimento de simplificar aquilo que era complexo. O live action de Malévola, por exemplo, que tem o seu valor até mesmo por ser pioneiro nesse movimento. Eu, particularmente, atribuo o seu sucesso a isso. A história tenta justificar as ações da Malévola dessa forma. Só que o grande problema é que chega uma hora que o vilão ele não tem que ser justificado. Ele é ruim. E essa é a resposta de 1 milhão do porquê ele faz o que faz. Então, em Malévola 2, o filme vira uma fantasia de autodescoberta. E a vilã agora se torna mais do que uma heroína. Ela é quase uma deusa. E isso enfraquece demais a personagem. Bem, vilões é um assunto que desperta muito o nosso interesse, não por acaso, porque eles são de fato necessários para as boas histórias. Mas apesar de toda a complexidade, todos os requisitos que um bom vilão tem que ter, que são os que eu trouxe aqui, existe um que é o mais importante, mas é justamente ele que tem sido ignorado. Um vilão precisa ser mau, ele é essencialmente mal. E é exatamente por isso que ele não tem limites. Agora existe esse trabalho de tentar vitimizar um vilão ou justificar as suas ações. Isso tá tão massivo que tá se tornando cansativo. O bom de um vilão é que ele não tem limites, então não pode ser imputado a ele características como honra, moralidade e qualquer outro sentimento que possa impedi-lo
de articular as suas vilanias. Eu sou muito fã de vilões. Recentemente eu fiz até um vídeo com a minha irmã ranqueando os melhores vilões das animações. Eu vou deixar esse vídeo aqui no final desse vídeo como indicação para vocês assistirem. E eu quero saber aqui nos comentários, qual é o seu vilão preferido? Eu gosto muito dos vilões da Disney, são o estilo de vilão que eu gosto mais de assistir, porque eu sou uma grande fã de animação, mas eu gosto também de outros tipos de histórias da cultura pop, né, que dominam mais assim a cultura pop, filmes de ação, filmes de aventura. Me pegam muito os vilões, eu acho que são muito bem construídos. Eu acho que um vilão é tão interessante a nós porque ele é muito próximo do que o ser humano é. Independente se esse vilão na animação é uma bruxa, um leão ou qualquer outro tipo de ser. Ele traz sentimentos humanos, sentimentos negativos, sentimentos ruins, mas sentimentos que o ser humano pode sentir, limites que o ser humano algumas vezes também ultrapassa. E é essa empatia que faz com que nós nos aproximemos do vilão. Se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o seu like, eu te peço, deixe seu like, isso me ajuda muito aqui no canal. Eu preciso ter mais visualizações, eu preciso mais do engajamento de vocês. Então, coloque aqui um comentário para me ajudar, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!